Bom, pessoal, agora eu vou dar dicas sobre concordância verbal. Nós temos o caso sujeito simples, né? A regra geral é a seguinte: o verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Por exemplo, ela foi ao cinema. O verbo concordou com ela, né? Terceira pessoa do singular. Nós vamos ao cinema. A concordância do verbo está com a primeira pessoa do plural nós. E temos casos especiais. O sujeito coletivo, o verbo concorda com o coletivo. Por exemplo, a multidão gritou na arquibancada. O verbo gritar concordou com o substantivo coletivo multidão. E é importante observar que se o coletivo vier especificado ou modificado por adjunta de nominal, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Depois, temos outros exemplos aí. A multidão de fãs gritou, concordando com o sujeito coletivo, né? A multidão de fãs gritaram. Uma multidão de pessoas saiu aos gritos. Uma multidão de pessoas saíram aos gritos. E o sujeito possui coletivos partitivos, por exemplo, metade, a maior parte, grande parte, maioria, etc. Nesses casos, o verbo fica no singular ou vai para o plural, concordância atrativa. A maioria dos alunos foi à excursão. A maioria dos alunos foram à excursão. Então, os dois modos estão corretos. O sujeito é pronome de tratamento. O verbo fica sempre na terceira pessoa do singular ou do plural. Por exemplo, Vossa Santidade esteve no Brasil. Vossa Alteza pediu silêncio. Vossas Altezas pediram silêncio. Então, o verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do singular ou plural, quando tiver o sujeito, pronome de tratamento. O sujeito, pronome relativo que. O verbo concorda com o antecedente do pronome. Por exemplo, fui eu que derramei o café. Fomos nós que derramamos o café. Você é um dos que admiram os escritores de novelas. Dos que admiram novelas, ele é um. Ele é um dos jogadores que foram expulsos. Dos jogadores que foram expulsos, ele é um. Era uma das suas filhas que namorava com ele. Namorava com ele uma das suas filhas. Então, é importante observar que com a expressão um dos que, uma das que, o verbo deve assumir a forma plural, exceto quando essa ação se refere a um só agente. O sujeito é o pronome relativo quem. Nesse caso, o verbo pode ficar na terceira pessoa do singular ou concordar com o antecedente do pronome. Por exemplo, fui eu quem derramou o café, fui eu quem derramei o café. O sujeito é formado por locuções pronominais, alguns de nós, poucos de vós, quais de, quantos de e etc. Se o primeiro pronome estiver no singular, o verbo fica no singular. Se estiver no plural, poderá concordar com o pronome interrogativo, indefinido, ou com o pronome pessoal nós ou vós. Por exemplo, algum de nós o receberá. Quais de vós me punirão? Quais de vós me punireis? Quais de nós são capazes? Quais de nós somos capazes? Vários de nós propuseram sugestões inovadoras. Vários de nós propusemos sugestões inovadoras. Então, é importante observar, veja que a opção por uma ou outra forma indica inclusão ou exclusão do emissor.
Então, quando alguém diz ou escreve algum de nós sabíamos de tudo e nada fizemos, essa pessoa está se incluindo no grupo de omissos. Isso não ocorre quando alguém diz ou escreve, por exemplo, algum de nós sabiam de tudo e nada fizeram. Essa frase soa como uma denúncia. Temos o sujeito, que é formado de nomes no plural. Se o sujeito não vier precedido de artigo, o verbo ficará no singular. Caso venha antecipado de artigo, o verbo concordará com o artigo. Por exemplo, Estados Unidos é uma nação poderosa. Os Estados Unidos são a maior potência mundial. E o sujeito é formado por expressões aproximativas. Exemplo, mais de um, menos de dois, cerca de. Nesses casos, o verbo concorda com o numeral. Mais de um aluno não compareceu à aula. Então, o compareceu ficou no singular porque o numeral é um só, o número um. Agora, no outro caso, mais de 5 alunos não compareceram à aula. O verbo ficou no plural porque concordou com o numeral 5. O sujeito tem por núcleo a palavra gente, sentido coletivo. O verbo poderá ser usado no singular ou plural, se este vier afastado do substantivo. Por exemplo, a gente da cidade, temendo a violência da rua, permanece em casa. A gente da cidade, temendo a violência da rua, permanecem em casa. Quando os núcleos do sujeito são unidos por com, o verbo pode ficar no singular ou no plural. No plural, os núcleos recebem o mesmo grau de importância e a palavra com tem sentido muito próximo ao de é. Para enfatizar o primeiro elemento, usa-se o singular. Por exemplo, o governador com o secretariado traçaram os planos. O governador com o secretariado traçou os planos. Voltando um pouquinho lá na letra H, é importante a gente observar que no caso da referida expressão aparecer repetida ou associada a um verbo que exprime reciprocidade, o verbo necessariamente deverá permanecer no plural. Por exemplo, outros exemplos que eu posso dar. Mais de um aluno, mais de um professor contribuíram. Outro exemplo, mais de um formando se abraçaram na formatura. Oi, pessoal! No vídeo anterior eu expliquei sobre o caso 1, sobre o sujeito simples, né? Agora eu vou explicar sobre o caso 2, que se refere ao sujeito composto. A regra geral é a seguinte: o verbo vai para o plural, por exemplo, João e Maria foram passear no bosque. Tem alguns casos especiais, depois eu vou falar um pouco mais sobre eles. O verbo vai para o plural por quê nesse exemplo? Porque João e Maria são mais de uma pessoa, então o verbo vai concordar com o sujeito. Os casos especiais estão presentes nessa imagem. O primeiro caso aí. Os núcleos do sujeito são constituídos de pessoas gramaticais diferentes. Então, o verbo ficará no plural, seguindo-se a ordem de prioridade. Essa ordem de prioridade é a seguinte: primeira, segunda e terceira pessoa. Eu, primeira pessoa, e ele, terceira pessoa, nos tornaremos amigos. O verbo ficou na primeira pessoa do plural nessa frase, porque essa tem prioridade sobre a terceira. Tu, segunda pessoa, e ele, terceira pessoa, vos tornareis amigos. O verbo ficou na segunda pessoa do plural porque esta tem prioridade sobre a terceira. É importante observar que no segundo exemplo que eu citei aí, também é aceita a concordância do verbo com a terceira pessoa. Tu e ele se tornarão amigos. Então,
Nesse exemplo, também é aceito a concordância do verbo com a terceira pessoa. Uma outra observação que deve ser feita é que se o sujeito estiver posposto, permite-se também a concordância por atração com o núcleo mais próximo do verbo. Exemplo: iremos eu e minhas amigas, irei eu e minhas amigas. Outro caso presente aí é o seguinte: os núcleos do sujeito estão coordenados assindeticamente ou ligados por E. Então, o verbo concordará com os dois núcleos. Exemplo: a jovem e a sua amiga seguiram a pé. O verbo seguir concordou com os núcleos da frase, que é jovem e amiga. E se o sujeito estiver posposto, permite-se também a concordância por atração com o núcleo mais próximo do verbo. Por exemplo, seguiria a pé a jovem e sua amiga. E quando ocorre a ideia de reciprocidade, no entanto, a concordância é feita obrigatoriamente no plural. Então, olha aí, abraçaram-se, né? Dá uma ideia de reciprocidade e a concordância é feita no plural quando isso acontece. Abraçaram-se vencedor e vencido, ofenderam-se o jogador e o árbitro. Outro caso que está presente aí é sobre os núcleos do sujeito, são sinônimos, né, ou semelhantes e estão no singular. O verbo poderá ficar no plural, concordância lógica, ou no singular, concordância atrativa. Exemplos: a angústia e a ansiedade não o ajudavam a se concentrar. A angústia e a ansiedade não o ajudava a se concentrar. Quando há gradação entre os núcleos, o verbo pode concordar com todos os núcleos, ou apenas com o núcleo mais próximo. Por exemplo, uma palavra, um gesto, um olhar bastavam. Uma palavra, um gesto, um olhar bastava. Então, nessas formas aí, as duas são aceitas. Quando os sujeitos forem resumidos por nada, tudo, ninguém, etc., o verbo concordará com o aposto resumidor. Por exemplo, os pedidos, as súplicas, o desespero. Nada o comoveu. Então, ficou no singular porque concordou com o aposto resumidor nada. Quando o sujeito for constituído pelas expressões um e outro, nem um, nem outro, o verbo poderá ficar no singular ou no plural. As duas formas estão corretas. Por exemplo, um e outro já veio, um e outro já vieram. O verbo poderá ficar tanto no singular quanto no plural. Outro caso aí, quando os núcleos do sujeito composto são unidos por ou nem, o verbo deverá ficar no plural se a declaração contida no predicado puder ser atribuída a todos os núcleos. Por exemplo, Drummond ou Bandeira representam a essência da poesia brasileira. Nem o professor, nem o aluno acertaram a resposta. É importante observar que se os núcleos forem excludentes, o verbo deve ficar no singular. Em caso de retificação, deve concordar com o mais próximo. Por exemplo, você ou ele será escolhido. Outro exemplo que pode ser citado: o ladrão ou os ladrões não deixaram vestígio. O outro caso presente no sujeito composto é o seguinte: quando os sujeitos estiverem ligados pelas séries correlativas tanto como, assim como, não só, mas também e etc. O que comumente ocorre é o verbo ir para o plural, embora o singular seja aceitável se os núcleos estiverem no singular também. Por exemplo,
Tanto Erundina quanto Collor perderam as eleições municipais em São Paulo. Tanto Erundina quanto Collor perdeu as eleições municipais em São Paulo. Além do sujeito simples e composto, temos o sujeito oracional, presente no caso 3. Quando o sujeito é uma oração subordinada substantiva subjetiva, o verbo da oração principal fica na terceira pessoa do singular. Por exemplo, ainda falta dar os últimos retoques na pintura. Uma dica para seguir aí é que, para saber se é o caso, substitua a oração subordinada por isso, ainda falta isso. Percebe-se, então, facilmente que isso é o sujeito do verbo falar. O caso 4 se refere ao verbo e à partícula ser. Quando o índice de indeterminação do sujeito, o ser acompanha os verbos intransitivos, transitivos indiretos e de ligação, os quais obrigatoriamente são conjugados na terceira pessoa do singular. Exemplos: precisa-se de governantes interessados em civilizar o país. Outro exemplo: confia-se em teses absurdas. Era-se mais feliz no passado. Quando o pronome apassivador, o se acompanha verbos transitivos diretos e alguns poucos indiretos, na formação da voz passiva sintética. Nesse caso, o verbo deve concordar com o sujeito da oração. Exemplos: construiu-se um posto de saúde, construíram-se novos postos de saúde. Não se pouparam esforços para despoluir o rio. Não se poupou esforço para despoluir o rio. Os verbos dessas frases estão concordando com os sujeitos. Então, por exemplo, aí nesse primeiro que eu falei, construiu-se um posto de saúde. Posto é o sujeito, ele está no singular, então o verbo foi para o singular. O caso 5 se refere aos verbos impessoais. O que são esses verbos impessoais? São aqueles que não possuem sujeito. Uma vez que os verbos flexionam-se para concordar com o sujeito, então esses verbos ficam sempre na terceira pessoa do singular. Haver no sentido de existir, fazer indicando o tempo. Aqueles que indicam fenômenos da natureza são verbos impessoais. Por exemplo, havia sérios problemas na cidade, fazia 15 anos que ele havia parado de estudar, choveu granizos ontem. É importante observar que em locução verbal, nos casos que eu falei agora, o verbo auxiliar herda essa impessoalidade. É importante lembrar que o verbo existir não faz parte dessa regra. Por exemplo, vai fazer 15 anos que ele parou de estudar, deve haver indícios de fraude, pode ter havido casos semelhantes. Outro exemplo: existem sérios problemas na cidade, devem existir problemas na cidade. O caso 6 se refere aos verbos dar, bater e suar. Quando usados na indicação de horas, possuem sujeito, relógio, hora, horas, badaladas, e com ele deve concordar. Por exemplo, o relógio deu 2 horas. O verbo ficou no singular porque concordou com o sujeito relógio. Deu 1 hora no relógio da estação, concordou com 1 hora, por isso que ficou no singular. Deram 2 horas no relógio da estação. Como 2 horas são mais de 1 hora, o verbo dar foi para o plural. O sino da igreja bateu 5 badaladas. Então, o bateu concordou com o sujeito sino. Bateram 5 badaladas no sino da igreja. Então, 5 badaladas bateram plural.
Soaram 10 badaladas no relógio da escola, que é o mesmo caso que eu falei anterior, né? Que são mais de uma badalada, então o verbo vai para o plural. O caso 7 se refere à locução haja vista. A locução haja vista admite duas construções. A expressão fica invariável ou o verbo haver pode variar, desde que ele não esteja seguido de preposição, considerando-se o termo seguinte como sujeito. Exemplos: fazer imagem, haja vista as lições dadas por ele. Outro exemplo: haja vista aos fatos explicados por essa teoria. Exemplo do verbo haver no plural: hajam vista os exemplos de sua dedicação. Uma observação que pode ser feita é que haja visto só existe como forma verbal quando equivalente a tenha visto. Por exemplo, o caseiro poderá testemunhar caso ele realmente haja visto o crime. Então, quando você colocar haja visto da mesma forma que nessa frase que eu falei, fica certo. O caso 8 se refere à expressão em que pese. Na expressão em que pese, o verbo pesar permanece invariável quando se tratar de pessoa ou concorda com o sujeito quando se tratar de coisa. Por exemplo, em que pese aos governistas, votaremos contra. Outro exemplo, em que pesem as suas contradições, a melhor tese ainda é a dele. Em que pesem ficou no plural porque concordou com as suas contradições. O caso 9 se refere à porcentagem mais substantivo. Porcentagem mais substantivo sem modificador da porcentagem. Facultativamente, o verbo poderá concordar com um número referente à porcentagem ou com o substantivo. Por exemplo, 1% da turma estuda muito. 1% dos alunos estuda ou estudam muito. 10% da turma estuda ou estudam muito. 10% dos alunos estudam muito. Porcentagem mais substantivo com modificador da porcentagem. O verbo concordará com o modificador, que pode ser pronome demonstrativo, pronome possessivo, artigo e etc. Por exemplo, os 10% da turma estudam muito. Então, estudam concordou com o artigo os. Aquele 1% dos alunos estuda mais. O verbo estuda concordou com o pronome aquele, pronome demonstrativo, né? Mais de, menos de, cerca de, perto de, antes da porcentagem, o verbo concordará apenas com o número referente à porcentagem, mesmo que haja elemento modificador. Por exemplo, mais de 1% dos alunos estuda muito. O estuda concordou com 1%. Menos de 10% da turma estudam muito. Estudam ficou no plural porque concordou com 10%. Caso o verbo apareça anteposto à expressão de porcentagem, esse deverá concordar com o numeral. Por exemplo, aprovaram a decisão da diretoria 50% dos funcionários. O caso 10 se refere à concordância com o verbo ser. Quando em predicados nominais o sujeito for representado por um dos pronomes tudo, nada, isto, isso ou aquilo, o verbo ser ou parecer concordarão com o predicativo. Exemplo, tudo são flores. O verbo ser concordou com flores, porque flores é o predicativo. Aquilo parecem ilusões. Parecem concordou com ilusões.
Poderá ser feita a concordância com o sujeito quando se quer enfatizá-lo. Por exemplo, aquilo é sonhos vãos. O ser, né, ficou no singular porque concordou com aquilo. O verbo ser concordará com o predicativo quando o sujeito for os pronomes interrogativos que ou quem. Por exemplo, que são gametas, quem foram os escolhidos. Em indicações de horas, datas, tempo, distância, a concordância será feita com expressão numérica. São 9 horas, é 1 hora. Então, são porque concordou com 9, né? Que é mais de 1 hora, e é 1 hora porque está no singular. Em indicações de datas, são aceitas as duas concordâncias, pois subentende-se a palavra dia. Então, hoje são 24 de outubro, pode também, fica certo também a gente falar, hoje é dia 24 de outubro. Quando o sujeito ou predicativo da oração for pronome pessoal, a concordância se dará com o pronome. Por exemplo, esse cara sou eu. Se os dois termos, sujeito e predicativo, forem pronomes, a concordância será com o que aparece primeiro, considerando o sujeito da oração. Eu não sou tu. Nas locuções é pouco, é muito, é mais de, é menos de, junto a especificações de preço, peso, quantidade, distância, etc., o verbo fica sempre no singular. Por exemplo, 150 é pouco, 100 metros é muito. Nas expressões do tipo ser preciso, ser necessário, ser bom, o verbo e o adjetivo podem ficar invariáveis. Verbo na terceira pessoa do singular e adjetivo no masculino singular. Ou concordar com o sujeito posposto. Por exemplo, é necessário aqueles materiais. São necessários aqueles materiais. O caso 11 se refere ao verbo parecer. Em orações desenvolvidas, o verbo parecer fica no singular. Por exemplo, as paredes parece que têm ouvidos. Parece que as paredes têm ouvidos. Quando seguido de infinitivo, admite duas concordâncias. O verbo parecer varia e não se flexiona o infinitivo. Por exemplo, alguns colegas pareciam chorar naquele momento. Observem que o verbo parecer variou. E o verbo chorar, que está no infinitivo, não se flexionou. O verbo parecer não varia e o infinitivo sofre flexão. Por exemplo, alguns colegas pareciam chorarem naquele momento. Nesse caso aqui, ocorre o contrário. O parecer não varia e a forma que estava no infinitivo sofre flexão. É importante observar que essa primeira construção é considerada corrente, enquanto que a segunda é considerada literária. O caso 2 se refere à concordância com o infinitivo. O infinitivo é a forma nominal do verbo e pode apresentar-se flexionado e não flexionado. O estudo do infinitivo na língua portuguesa é bastante complexo, já que em alguns casos ele deve ser flexionado e em outros ele pode ser flexionado e em outros ainda ele não se flexiona. Exemplo de como flexionar o infinitivo do verbo cantar. Era para eu cantar, era para tu cantares, era para ele cantar. Era para nós cantarmos, era para vós cantardes, era para eles cantarem. Não se flexiona o infinitivo. Não se flexiona o infinitivo se o sujeito for representado por pronome pessoal oblíquo átono, ou seja, me, te, se, o, a, lhe, nos, vós, se,
os, as, lhes. Por exemplo, esperei-as chegar. Quando o infinitivo não se referir a sujeito algum, por exemplo, navegar é preciso, viver não é preciso. Querer é poder, fumar prejudica a saúde. É proibido colar cartazes neste muro. É preciso lutar contra as drogas. Vale a pena ter fé e esperança sempre. Nessas formas aí não se flexiona o infinitivo. Outro caso. Infinitivo com valor de imperativo. Ordem, pedido, conselho, apelo. Por exemplo, soldados, recuar. Outro caso, como verbo principal de locução verbal. Por exemplo, os alunos podem sair mais cedo hoje. O verbo sair é o principal da locução podem sair. Eles não podem fazer isso. O verbo fazer é o principal da locução podem fazer. Uma observação que deve ser feita é que quando o verbo auxiliar estiver afastado ou oculto, a flexão do infinitivo do verbo principal da locução é facultativa. Por exemplo, não devemos, depois de tudo, duvidar e reclamar dela. Outro exemplo, não devemos, depois de tudo, duvidarmos e reclamarmos dela. Quando fizer referência a gerúndio, por exemplo, as peças estavam estragadas, devendo ser substituídas. Começaram as inscrições, podendo os candidatos dirigir-se à sala. Flexiona-se obrigatoriamente o infinitivo quando o sujeito for diferente de pronome átono, estiver evidente e determinante de verbo não acusativo. Exemplo, não é necessário vocês chegarem mais cedo. Quando se quiser indeterminar o sujeito, utilizando a terceira pessoa do plural. Por exemplo, faço isso para eu não me achar inútil. Faço isso para não me acharem inútil. Quando o infinitivo é o sujeito, por exemplo, o morrerem pela pátria é sina de alguns soldados. Quando o sujeito do verbo no infinitivo for diferente do sujeito do verbo da outra oração. Por exemplo, meninos, vejo estarem atrasados mais uma vez. O sujeito vocês do infinitivo, estar é diferente do sujeito eu do verbo ver na outra oração. Falei a eles sobre a vontade de deixarmos o time. O sujeito nós do infinitivo deixar é diferente do sujeito eu do verbo ver na outra oração. Quando o verbo for de ligação ou estiver na voz passiva. Por exemplo, elas tiveram que suar muito para se tornarem campeãs. O porta-voz diz que as medidas a serem tomadas contra o terror serão rigorosas. Ou quando apresentar reciprocidade ou reflexibilidade de ação, por exemplo, fizemos os adversários se cumprimentarem com gentileza. Deixem os namorados beijarem-se como quiserem. Flexão opcional. Quando possível, a escolha do infinitivo flexionado é feita sempre que se quer enfatizar o agente, sujeito, da ação expressa pelo verbo. Se o sujeito do verbo no infinitivo for o mesmo do verbo da outra oração, a flexão do infinitivo não é necessária. Não é, porém, proibida. Alguns gramáticos consideram que não deve haver flexão. Exemplos. Os escoteiros chamaram os chefes para apresentar o relatório. Os escoteiros chamaram os chefes para apresentarem o relatório. O sujeito de ambos os verbos chamar e apresentar é o mesmo, os escoteiros. Tu lerás o texto antes de tu responder. Tu lerás o texto antes de tu responderes.
Para estudar, estaremos sempre dispostos. Para estudarmos, estaremos sempre dispostos. Não sendo claro o sujeito, pode-se flexionar o infinitivo quando for preciso evitar a ambiguidade. Está na hora de começarmos o trabalho. Nós. Está na hora de começar o trabalho. Quem? Eu, você, ele, nós. O presidente liberou os seus ministros para subirem no palanque. Para os ministros subirem. O presidente liberou os seus ministros para subir no palanque. Para o presidente subir. Caso de sujeito acusativo. Quando um verbo no infinitivo ou no gerúndio tiver a ação dependente de verbo causativo, mandar, fazer, deixar, etc. Ou quando tiver a ação recebida por verbo sensitivo, ver, ouvir, sentir, etc. Seu sujeito será denominado de sujeito acusativo. Ter a ação dependente de outro verbo significa que a ação só ocorre porque outra ocorreu anteriormente. Constatado o sujeito acusativo, se for representado por pronome oblíquo átono, que são esses aí, me, te, se, o, as, nós, a concordância é na terceira pessoa do singular, obrigatoriamente. Caso contrário, sendo ele um substantivo plural, a concordância é opcional. Exemplos: mandei os garotos sair. Mandei os garotos saírem, flexão opcional. Verbo causativo, mandar, verbo dependente, sair. Sujeito acusativo, substantivo, garotos. Mandei-os sair de lá, não flexiona. Verbo causativo, mandar, verbo dependente, sair. Sujeito acusativo, pronome oblíquo, os. Sentimos, ouvimos ou ouvimos os colegas vacilar nos debates. Sentimos, ouvimos ou ouvimos os colegas vacilarem nos debates. Verbo sensitivo, sentir, ouvir ou ouvir. Verbo dependente, vacilar. Verbo acusativo, substantivo, colegas. Preposição mais infinitivo será não flexionado quando ocorrer locução verbal, onde a ligação com o verbo auxiliar ocorrer por meio de preposição. Acabamos de fazer os exercícios. Será não flexionado quando houver a combinação adjetivo mais preposição mais infinitivo. Exemplo: são casos difíceis de solucionar. Não se flexiona o infinitivo precedido de preposição com valor de gerúndio. Nós passamos horas a comentar o filme, comentando. Não se flexiona o infinitivo com preposição que apareça depois de um verbo na voz passiva. Por exemplo, os jornais foram forçados a sair da sala. As pessoas eram obrigadas a esperar em fila. Depois da combinação ao, o infinitivo varia obrigatoriamente. Por exemplo, ao entrarmos, encontramos o João. Ao derreterem-se as amostras de gelo, deixaram sedimentos. A variação será obrigatória se o verbo for pronominal ou se exprimir reciprocidade ou reflexibilidade de ação. Exemplos: gastamos 2 horas para nos dirigirmos para lá. Eles relutaram muito para se cumprimentarem. Foram ao cabeleireiro a fim de se pentearem. Nos demais casos, é opcional flexionar ou não. Por exemplo, o rapaz ajudava as garotas a superar suas dificuldades em matemática. O rapaz ajudava as garotas a superarem suas dificuldades em matemática. Para chegar aqui, gastamos 2 horas. Para chegarmos aqui, gastamos 2 horas.